Toda a criança é um potencial futuro. Talvez seja por isso tão difícil aceitar a doença de uma criança, pois contraria a nossa compreensão do ciclo natural da vida, a de que nascemos, crescemos, tornamos-nos adultos, envelheceremos e só depois morreremos. As crianças, que têm todas as perguntas do mundo, relembram-nos que há respostas a menos para explicar aquilo que não sabemos dizer. E como explicar a uma criança em cuidados paliativos que tem uma doença grave? Como falar com ela sobre a sua própria morte? E como é que é para os profissionais de saúde nesta área acolher a realidade da criança e a dos seus pais e da restante família? Os cuidados paliativos pediátricos assumem-se como uma área de especial intervenção pediátrica e pretendem ser globais, abrangentes e para todas as crianças que não vão melhorar da sua doença. São um direito humano básico para todas as crianças com doenças crónicas, complexas e com prognóstico reservado. No entanto, que respostas é que existem em Portugal? Que percurso é que já foi feito e que caminho devemos seguir para cumprir os objetivos destes cuidados? Emília Fradique, a minha convidada de hoje, é uma referência em Portugal nesta área. É enfermeira, especialista em enfermagem comunitária e em pessoa em situação paliativa e integra o grupo técnico de apoio ao coordenador regional de cuidados paliativos. Há mais de 34 anos que trabalha no Hospital de Santa Maria, onde, atualmente, é a enfermeira coordenadora da equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos pediátricos. É também professora adjunta convidada na Escola Superior de Saúde de Alcoitão e professora convidada na Faculdade de Medicina de Lisboa, onde, inclusivamente, desenvolveu os seus estudos de mestrado em cuidados paliativos. Conta com uma pós-graduação em cuidados paliativos pediátricos e também preside a Associação de Enfermagem de Cuidados Continuados Paliativos. Olá, Emília. Olá, boa tarde, Ricardo. Muito obrigada pelo convite. Obrigado eu. Para mim é sempre com um grande prazer que recebo aqui e converso com pessoas que admiro o percurso e este convite que te fiz para vires aqui conversar sobre cuidados paliativos pediátricos foi exatamente pelo percurso que escolheste fazer ao longo da tua vida profissional, que se tem direcionado muito para esta área específica. Se calhar começávamos exatamente por aí, por definir o que é que são cuidados paliativos pediátricos. Cuidados paliativos pediátricos, à luz da definição universal dos cuidados paliativos, são direcionados para a abordagem já na fase perineonatal. E à criança até à fase de adolescente e jovem adulto, que também, quer num extremo, quer no outro, são de grande, portanto, complexidade. Relativamente às abordagens, são abordagens que realmente são multidisciplinares, é um trabalho em equipa, é um trabalho centrado na criança, nos pais, cuidadores, nos irmãos, nos avós, nos tios, portanto muito centrado na família, e aqui aparece também muito interessante que me tem, portanto, causado grande, até gratidão, esta abordagem que é o ir também às escolas, o ir às creches, e os cuidados paliativos estarem também com a abordagem onde a criança está, onde ela gosta de brincar, porque aparece uma palavra nova nos cuidados paliativos pediátricos, que é o brincar. O brincar é o mais importante para a criança. E é aí que também qualquer elemento profissional da equipa de cuidados paliativos pediátricos tem que ter essa premissa, o aprender também a fazer cuidados paliativos, a brincar com a criança e estar junto daqueles que proporcionam a criança poder brincar. Outra questão também de grande complexidade nesta área tem também muito a ver com a abordagem dos pais, como a comunicação é uma comunicação que tem que ser muito direcionada para a escuta ativa, mais ainda e muito mais específica que nos cuidados paliativos de adultos, porque esta área é uma área de grande sofrimento, de uma grande perda que vai para além da perda, como me disse um pai, esta perda que eu tenho do meu filho vai para além da perda do meu próprio eu. E quando eu transbordo o meu próprio eu, que eu perdi, onde é que eu estou, quem sou eu? Penso que isto, Ricardo, fica espelhado e aparece outra palavra nova, que são os grandes chavões que eu fui aprendendo na área dos cuidados paliativos pediátricos, que é a normalidade. O que estes pais mais desejam é o dia-a-dia, que o seu dia-a-dia seja o mais normal possível. Portanto, temos aqui duas grandes pratos de balança que as equipas têm que estar alinhadas e que cada caso é como nos adultos, é uma história, é uma lição de vida,
e o profissional de saúde perceber que temos que estar permeáveis com quem estamos. E no meu entender, e com outras colegas que tenho muito apreço na área também dos cuidados paliativos pediátricos, quer médicas, quer enfermeiros e outros profissionais, temos às vezes falado entre nós, que eu gosto muito de falar com os outros e crescer com os outros, porque estamos sempre a crescer, e falamos muito de uma palavra muito interessante que eu sempre achei muito interessante, que é a criatividade. Se não tivermos criatividade, muito dificilmente conseguiremos trabalhar na área dos cuidados paliativos, porque é preciso criatividade para também uma criança que está dentro de nós, não é? E há poemas, há música sobre isso, e também explorarmos a criança que temos dentro de nós. A criança interior. E é por aí que é todo um esplendor desta área, que para mim tem sido uma grande gratidão trabalhar nesta área. É aqui que eu me senti realmente expandir interiormente. Antes de irmos a essa expansão, quando definiste cuidados paliativos pediátricos, disseste a área perinatal. Portanto, os cuidados paliativos pediátricos iniciam-se também numa fase antes da própria criança nascer, na altura de um diagnóstico precoce de alguma doença metabólica congénita. Será assim? Sim. Em Santa Maria temos também uma equipa neonatal de cuidados paliativos na neonatologia, que faz também um trabalho fantástico, que é a articulação connosco, que aborda precisamente a articulação com a obstetrícia, com a genética, precisamente quando diagnósticos ainda perinatais, o acompanhamento, as tomadas de decisão, o ajudar relativamente até no percurso, relativamente à ética, à psicologia, o abordar aquele casal, não é? Relativamente ao que é que querem, qual é o caminho a seguir, e que nós apoiamos, seja ele qual for, mediante as questões legais, não é? Que esteja a ser possível fazer no momento em que é detectado o problema da criança em feto. E depois estamos também no parto. Há também a abordagem quando no parto, todo o momento daquelas horas de vida da criança, o poder estar dentro do maior conforto e do maior apoio aos pais nesse momento, e no momento pós também, do luto também, também abordamos e acompanhamos na fase de luto. Há inclusivamente um episódio da primeira temporada, que foi a Sara Martinho, que relatou um pouco desta experiência, ter sido acompanhada por uma equipa neonatal, onde reclamou para si cuidados paliativos logo à nascença do Manel, e falou muito da importância que isso foi para o seu luto. O luto, primeiramente, desautorizado perante a expectativa de um filho que queria nascer de determinada maneira e que, com o confronto com o diagnóstico, teve que reformular e repensar depois também como é que é a vida de outra maneira. Pegando aqui um bocadinho nesta normalidade que referiste, que os pais procuram muito uma normalidade para a situação do seu filho ou filha. E aparece a palavra família. Família como integradora e renovadora deste sofrimento, como é que vão integrar todo este processo. E aqui há muito uma abordagem que ajuda bastante, que é a questão da abordagem, e nós temos muito dos enfermeiros do cuidar, estamos lá, e da dinâmica familiar. Uma abordagem dinâmica familiar, uma abordagem do cuidar, aquele sofrimento tão atroz que ninguém sabe, só eles sabem e estão a passar. Então, quem é esta família? Como é que ajudamos a sermos mediadores daquele sofrimento e o encontrar uma renovação, não é? Uma reconstrução, como me diz uma mãe em luto, nunca tirando o meu filho. O meu filho é sempre meu e será sempre. E o dizermos, longe de nós tirarmos o seu filho, é porque o seu filho está em si. O seu filho está mais em si agora que nunca esteve. Porque neste momento ele está em si, mesmo nas fibras do seu coração. Não podendo tocar nele fisicamente, sente nas batidas a qualquer momento do seu coração.
Portanto, estás a ver ao nível que chegamos, a nível, eu posso fazer uma metáfora, até a nível celular, até este amor intrínseco tão grande e tão forte, que quando tu cuidas, Ricardo, sentes dentro de ti também algo tão poderoso de compaixão. Eu não acho, eu ia dizer acho e não acho nada. Eu sinto, tenho a certeza que trabalhar nesta área é uma renovação do teu próprio ser, de dádiva, da verdadeira generosidade. E estamos a falar de clínica, é abordar a narrativa clínica com a essência da compaixão e da verdadeira generosidade humana. Nós temos um chão comum, os cuidados paliativos, a enfermagem, e começaste também por cuidados paliativos de adultos e, a dada altura do teu percurso profissional, começaste a dirigir para cuidados paliativos pediátricos. O que é que te motivou a ir para aí? O que motivou, dos anos que eu estive em cuidados paliativos de adultos, o olhar as crianças que estavam a sofrer a perda de um adulto. Começou por aí, muito sinceramente. O luto infantil. O luto infantil. Primeiro comecei pelo luto infantil, o perceber, portanto, aquela criança que também ia à consulta e, de repente, o meu olhar despertava-me para aquela criança, o perceber o que é que ela estava a sentir, o que é que aquela vulnerabilidade da criança, e depois comecei a perceber que havia uma grande população a necessitar desta abordagem, porque ao começar a ler sobre a doença crónica complexa pediátrica, comecei a perceber que também esta população estava muito desfalcada, estava muito fragilizada a nível de abordagens, e à luz de outros países, não é? Comecei a perceber que em Portugal ainda estávamos muito aquém. Comecei a falar com pessoas de direito que já estavam nessa altura a desenvolver trabalhos na área portanto, de cuidados paliativos pediátricos a nível legislativo, a nível de trabalho no papel, a construção de fazer um alerta que temos que construir equipas de cuidados paliativos pediátricos no nosso país, e à luz dessas situações mais de equipas na comunidade, como eu tenho a especialidade em enfermagem comunitária, tenho uma rede, depois de ter feito o meu estágio nos vários centros de saúde da nossa área, aqui da abrangência do Hospital de Santa Maria, comecei a ter telefonemas de colegas: olha, mas eu tenho uma criança, e agora é uma criança que tem estas necessidades. E todas essas abordagens e as equipas de adultos da comunidade começarem a ter crianças, adolescentes, pronto, e por aí depois fui convidada pela professora Maria do Céu Machado a fazer o projeto em Santa Maria, e envolvi-me no projeto e estudei e fiquei no projeto, que agora já está, portanto já não é projeto, é por si só, já está a decorrer. Estamos a falar de 2016, não estou em erro? 2016, e com a efetividade mesmo da nomeação da equipa foi em 2018, quando da saída do decreto-lei, em que havia, portanto, há uma legislação, que diz que todos os hospitais que têm camas pediátricas com um departamento de pediatria deverão ter unidades portanto, intra-hospitalares de cuidados paliativos pediátricos, e então aí conseguimos ser nomeados pelo hospital e começamos a trabalhar. 2018, estamos em 2024. O que é que mudou desde então em Portugal no reconhecimento das necessidades paliativas e no acesso aos cuidados paliativos pediátricos? Bem, isso é uma questão de uma abrangência que estaríamos aqui toda a tarde a falar, e seriam preciso várias pessoas para podermos até falar sobre isso. Eu posso dizer que, quando no início, em 2018, uma boa vontade enorme de todas as equipas, e é verdade, uma pool de profissionais que estavam ansiosos por começar e que já falávamos entre nós, a equipa do Centro Pediátrico de Coimbra, da doutora Cândida Cancelina, a equipa, portanto, de Garcia da Horta, Fernando Fonseca, da Estefânia, pela doutora Mafalda também. Portanto, todas essas equipas, então agora somos nomeados, não é? Porque no fundo não estávamos a ser nomeados pelas instituições, e vamos começar.
Primeiro, é sempre o que acontece como uma grande barreira, que é os recursos humanos, as horas alocadas à equipa, o conseguirmos mostrar que é possível, não, a roda está inventada, não é? E a conquista a nível de comunicação, a nível de fundamentação, com as outras especialidades da pediatria, e o dar-lhes a perceber que podemos, há aqui questões que nós podemos a crescer e não andarmos todos a fazer o mesmo. Essa é uma premissa que sempre me dediquei muito, foi a comunicação nas equipas. O que é que nós podemos fazer que ainda não foi feito, porque só aqui é que os cuidados paliativos pediátricos podem crescer algo. E essa foi a nossa grande luta e o nosso grande trabalho, que é a referenciação. E pronto, e começamos a ter referenciações e começamos a acompanhar crianças em consulta externa, irmos aos serviços, um grande trabalho, e muito rapidamente partimos para o que eu mais queria já há muito tempo, que é ir a casa. Com a Fundação Gil, sem a Fundação Gil não seria possível o irmos a casa acompanhar crianças e quer em fase mais final de vida, quer em fases de agudizações e não recorrer aos hospitais, e temos estudos, a equipa também faz investigação. E temos demonstrado a casuística e o impacto da equipa. Ainda há pouco tempo lançamos um artigo também que mostra portanto, a não ida às urgências, os reinternamentos diminuídos, tudo isso, e o feedback que temos das escolas, que já não somos nós a querer entrar nas escolas, são as escolas que querem que nós entremos, o que é uma grande... Há um convite agora. É um convite. Pelo reconhecimento destas necessidades, porque se calhar antigamente era mais difícil também reconhecer que havia crianças com necessidades específicas de cuidados paliativos pediátricos. E agora, portanto, é diferente. Se me permites avançar um pouco mais, a referenciação à rede aparece também aqui, como as equipas intra-hospitalares de cuidados paliativos pediátricos, a referenciação à rede. Posso dizer que tem sido um trabalho muito, muito árduo e dedicado de todos os paliativistas das unidades de internamento paliativos, o grande abraço que têm dado, uns desafiadores e que se entregam realmente, e temos conseguido colocar crianças, outros com receios, com medos, que ainda não conseguiram fazê-lo. Mas entendo perfeitamente, e à luz das políticas de saúde, que é uma área mais complexa, é uma área muito mais desafiadora, até a nível de disponibilidade de horas do profissional de saúde, e quem está na gestão dessas unidades sabe o que é necessário para conseguir dar resposta a crianças internadas nas UCPs, mas... Ricardo, e quem me está a ouvir, que seja paliativista ou não, um verdadeiro paliativista sabe cuidar de uma criança em cuidados paliativos pediátricos, porque nós temos a base, a vontade, a célula, e temos os instrumentos todos. Agora é realmente haver algumas especificidades que depois... Eu penso de que, e à luz daquilo que eu sei e daquilo que eu trabalho e que a minha equipa trabalha e outras equipas trabalham, nós sabemos que realmente o trabalho só pode ser em parceria. Não podemos, nem devemos deixar as unidades com as crianças e as famílias e depois as equipas intra-hospitalares não acompanharem. Portanto, a criança, é o que eu costumo dizer, onde é que está a criança? As equipas intra-hospitalares de cuidados paliativos pediátricos, por enquanto, é a única tipologia em Portugal, é a intra-hospitalar. Enquanto não houver outras tipologias, internamento, na comunidade, não podemos deixar de não acompanhar a criança. É chamado aquele jogo, eu chamo, há um jogo que eu agora não me estou a lembrar do nome, que é as casinhas, e vamos andando, vamos percorrendo. Não só o monopólio, que esse tem muito bom objetivo do dinheiro, mas podemos ter o objetivo... Um jogo de tabuleiro normal. Um jogo de tabuleiro normal. Chegar a uma meta. De chegar a uma meta. Portanto, a criança está, nós também estamos. Junto dos profissionais, sejam eles quem forem. Não é? Sejam eles, imagina-te que a criança vai a uma associação, acompanhava sempre, tenho uma criança que adorava música e ia a uma associação
da junta de freguesia ouvir música, mas que estava a ser difícil para aqueles profissionais, porque a criança estava com mais necessidades, ou de ser aspirada, ou de ser... A equipa também, não podendo só a equipa estar, porque nós sabemos que há uma grande necessidade, e esse é o apelo aqui à questão de criarmos voluntariado em cuidados paliativos pediátricos, que é outra fase que temos que avançar, temos que ir, mas de até profissionais, imaginemos, eu, tu, Ricardo, damos 2 horas por mês ou 4 a uma situação e termos tudo isso detectado e podermos estar com aquela criança naquela associação naquela hora e ela poder estar a continuar a fazer aquilo que ela gosta de fazer e estarmos a dar suporte. Acho que é a tal questão da criatividade, da disponibilidade e da grande visão. No fundo é a visão umbrella. Nós temos que ter mesmo aquela visão grande de chapéu de chuva nos cuidados paliativos pediátricos para acompanhar. Também as equipas comunitárias de cuidados paliativos fazem um papel estrondoso aqui também, à luz de há uns 4 anos atrás, algum receio, algum medo, mas quando começaram a intervir, eles começaram a perceber que o paliativista tem realmente muita capacidade de decisão, que os próprios pediatras ainda estão a começar dentro das equipas pediátricas de paliativos, e então tem sido uma parceria fantástica e um enriquecimento bilateral. Muito bom. Estava a ouvir-te e estava a sentir que descreves que, por um lado, os paliativistas em pediatria precisarão deste lado muito vocacional, que eu acho que também é aquele lado que convoca determinadas pessoas a trabalhar em paliativos, e eu reconheço isso em alguns paliativistas, mas ao mesmo tempo também é necessário uma competência acrescida no ponto de vista técnico-científico. Portanto, a pergunta que eu te queria fazer é que formação específica é que existe da oferta em Portugal para conseguirem ter mais competências de trabalhar em cuidados paliativos pediátricos? Eu sou muito otimista, mas realista. Neste momento parece-me pouco. À luz de uns anos atrás, talvez, ainda estávamos na fase de... Ainda não havia equipas, era o profissional tentar perceber o que eram os paliativos pediátricos, fazer uma paliação. Agora, na fase em que estamos, de arranque de equipas, não é? Na fase em que estamos, que são equipas de adultos a acompanhar crianças, é parco haver só um local para fazer pós-graduação de cuidados paliativos pediátricos, daquilo que eu sei. Assim como também os campos de estágio são muito pequenos, isto é, as equipas estão muito assoberbadas de trabalho, têm poucas horas alocadas a maior parte e muito dificilmente se consegue fazer estágios e treino, porque à luz de tudo aquilo que é, em que temos que pôr as mãos com o coração, que eu chamo aqui nos paliativos é pormos a mão com o coração, tem que se treinar. Não é só a formação em sala, tem que haver um treino. E à luz daquilo que também sempre foi o meu caminho, foi a sala e treino. Quando, portanto, quero intervir com uma questão de já com alguma competência, o ir aprender com o outro. O que é que a outra pessoa que já está a fazer, o que é que me pode dar? E eu penso que está a ser difícil campos de estágio. Daquilo que eu ouço, não está a ser fácil, porque também, vamos falar a nível das escolas de enfermagem, não é? Também é uma área que está agora com o mestrado médico-cirúrgico à pessoa em situação paliativa, há necessidade de estágio, porque eles próprios também integram módulos de cuidados paliativos pediátricos, que eu sei, o próprio mestrado da especialidade de pediatria, que é opcional, infelizmente, por enquanto, os cuidados paliativos pediátricos, mas que há profissionais que o querem fazer, querem treinar, também procuram estágios, e tudo isto é, portanto, algo difícil, porque nem todos conseguimos ir lá fora buscar o beber. Quem começou, tivemos que ir lá fora, não é? E agora havendo cá dentro, já em Portugal, equipas que já estão no terreno e que se calhar não fazem mais porque pelas dificuldades mesmo inerentes, quer logísticas, quer de gestão, quer em políticas de saúde, que têm capacidade de receber pessoas e profissionais de saúde para estagiar. Portanto, no fundo, reconhecer que já há algum contexto em Portugal onde se possa ir aprender com os nossos pares, sim, mas sobretudo esta tónica de que é preciso ampliá-las, melhorá-las e formá-las mais ainda para que existam outros pares adicionais para que nos possamos todos ajudar uns aos outros.
temos que ter a noção que uma equipa de cuidados paliativos não é só a assistência, a parte assistencial, temos a parte da formação, temos a parte da investigação, dos estágios, portanto, são equipas altamente diferenciadas e que não podem ser olhadas como tecnicistas, não é? E para isso temos que ter profissionais alocados, temos que ter horas alocadas destes profissionais, além de X consultas, X idas a casa, há todo um outro trabalho a ser feito, porque o trabalho não é só para a criança, para a família e para a instituição e para o profissional, é termos a visão que é também para aqueles que virão. É para aqueles que estão a estudar até a enfermagem que um dia virão também a dar isto como tributo, é para aqueles que querem constituir equipas e que precisam de melhorar esta abordagem nas equipas, e até para aqueles que são fora da caixa, como eu tive uma curadora de arte, e que é especificamente também para poder ir mais longe para a literacia em saúde em cuidados paliativos pediátricos. Portanto, é giríssimo, interessantíssimo. Existem mitos associados aos cuidados paliativos de adultos. Há alguns, de certeza que sabrás de quais estou a falar, que estão associados às pessoas que estão moribundas, que estão numa fase muito final, que se destinam às pessoas que estão a morrer. Existem também mitos associados a cuidados paliativos pediátricos. No fundo, crianças que estão em fase muito final de vida, mas nem sempre será assim. A pergunta que eu te quero fazer é: quem é que são estas crianças que precisam realmente de cuidados paliativos? São só aquelas que estão numa fase muito final ou não? As crianças a necessitar de cuidados paliativos sabemos que são muito menores em Portugal, o número é muito menor que aos adultos, muito menor, não é? Cerca de 7.000 e tal crianças a necessitar de cuidados paliativos. A questão é a complexidade. Estas crianças têm um trajeto de doença, quer pelos seus diagnósticos, muito peculiar e muito específico. E temos situações desde doenças raras que o próprio prognóstico não está completamente estabelecido. Doenças genéticas que saem fora, às vezes até do campo de evidência científica, que vais a ler noutras situações, noutros países, não está, portanto, há uma ou duas doenças a nível do mundo, muito raras que não sabemos como é que as coisas vão evoluir, não é? Mas que realmente necessita especificidades, e aqui o paliativista pediátrico tem que ter um grande know-how de comunicação. Imaginem, diagnóstico, prognóstico incerto, mas até nem sabemos o trajeto, o que é que vai acontecer, mas ali há um grande sofrimento, ali há necessidade de intervenções, ou até sem diagnóstico, às vezes não temos diagnóstico, temos situações de crianças com grandes complexidades a nível de sintomáticas e sem diagnóstico, e sem percebermos então como é que vai ser aquele trajeto. Aqui a grande perícia é, como eu te disse, a questão da comunicação. Comunicar a incerteza. Que isto aqui é muito interessante, mas indo buscar o fio condutor do início da nossa conversa, mas sempre com o sentido de acrescer algo mais. E esse acrescer algo mais está também em cada situação. Temos que descobrir e ser mediadores o que é que aqui mais se pode crescer de novo, que aquela pessoa o sentir que parece-me que está aqui algo que está a fazer sentido para mim. E tentar levar o outro a encontrar um sentido naquela incerteza, sem fazer juízo de valores e sem levar para lado nenhum que não seja o humanismo e o eu perceber que aquele está a sofrer tanto, não é? Porque é o filho. Aqui é uma área de grande complexidade. As necessidades são enormes, porque temos também situações neurológicas, não é? Encefalopatias de várias etiologias. Temos situações de pneumologia também muito, muito complexas. No fundo, toda aquela doença crónica, progressiva, complexa, em que nós podemos dizer que podemos acrescentar e mudar algo que ainda não foi feito, porque o paliativista tem, quer a nível de controle de sintomas, abordagem a sintomas que
até há uns tempos atrás pareceriam normal naquela especialidade, uma cialorreia, mas sempre teve. Mas porque é que temos de ter meninos com paralisia cerebral, com cialorreia, com babetes, já jovens adultos? Não faz sentido. Vamos mudar esse paradigma, não é? E vamos perceber que é diferente a nível social na escola, até para essa criança, não é? Porque é que temos meninos com desconforto, mas esta situação causa desconforto, a fazer escaladas de analgésicos abaixo das suas necessidades, mas sempre foi assim. Porque qual é o medo do mito da morfina? Também na pediatria há muito o mito da questão que a morfina acelera, isto é uma fase, as crianças têm uma fase, uma trajetória diferente, para que é que vamos fazer morfina se nem sabemos que... Mas a morfina é para quando a criança está realmente a necessitar, num período, ninguém fica dependente. Temos de ter bons avaliadores profissionais, quer do sintoma, nas características, tudo aquilo que nós sabemos paliativistas, nas características, de onde é a etiologia, saber desenhar bem o sintoma e depois o fármaco, né? No fundo um puzzle. Quando estamos a fazer um puzzle, se a peça não encaixa, é uma peça diferente, vamos dar-lhe um murro, vamos tentar, aquilo vai correr mal. O puzzle vai ficar muito feio. Vamos forçar. Agora, a morfina metaforicamente, é uma peça de um puzzle que, bem encaixado, também a qualquer momento podemos desfazer o puzzle e voltar a fazer outro. Mas o que eu quero aqui dizer é, o trabalho todo é feito em equipa e tem que haver uma grande compreensão nas especialidades, relativamente à especialidade da medicina paliativa pediátrica, realmente, que é trabalharmos em equipa e perceber o que é que realmente nós conseguimos construir. Eu penso, não sei se me vais questionar, mas na minha ótica agora de sequência deste caminho, que é importante nós pararmos e refletirmos. Paramos muito pouco e refletimos muito pouco. E é importante, no fim, o que é que mudou? As equipas falarem entre si, o que é que conseguimos acrescentar a esta família e a este percurso desta criança? Quer tenha partido, quer não tenha, também temos dado altas a crianças, não é? Também há altas em cuidados paliativos pediátricos como em adultos. Em adultos, sim. O que é que nós temos aqui? Nós temos crianças que também saem e entram. Nós temos percursos muito largos de anos. Eu tenho crianças que neste momento estão a ser acompanhadas por nós ainda, desde que do início da equipa. Há outras que já entraram e saíram várias vezes. Esta é a flexibilidade também do acompanhamento em pediatria, porque há aqui momentos que entra e que sai, e que também poderá acontecer nos adultos, mas aqui tem que haver uma grande abertura para reconhecer a necessidade de paliativos, que não é para terminar, é para este momento, é para o aqui e para o agora. Se houver necessidade, terá alta. Se não houver, estamos cá. E o sentimento que a equipa entra no sentido de não criar angústia pelo termo em si, porque isto tem sido, imagine, Ricardo, então nos pediátricos falar-se em cuidados paliativos, não é? A equipa ser vista não como o acréscimo de uma angústia, não é? A mãe disse-me, paliativos, meu Deus, como é que o meu filho está em paliativos? Em detrimento de outra mãe, que teve uma abordagem de cuidados paliativos pediátricos, em que lhe disse, nem imagina como teve uma grande sorte em vir a ter paliativos o seu filho. Porque este é o tal legado da literacia de saúde que também é importante fazermos relativamente aos cuidados paliativos pediátricos, que ainda tem que ser muito trabalhado a nossa cidadania e levarmos os pais a dizerem eu quero cuidados paliativos pediátricos, mas para isso tem que haver um efeito de espelho, as pessoas têm que perceber, olha, aconteceu realmente com aquela criança e passam, e tem sido nos adultos. Os pais têm passado, mas fica no micropopulação, fica ali muito. Agora, a cidadania tem que ser empoderada de outro modo e penso que até possivelmente não ser dito por nós, paliativistas. Até mesmo entre pares profissionais de saúde têm algumas resistências em fazer referenciações de crianças. Aliás, há dificuldade em fazer referenciações de pessoas adultas com necessidades paliativas para cuidados paliativos. Imagino, também existirão resistências por parte dos profissionais de saúde em fazer referenciações para cuidados paliativos pediátricos, imagino. Ou não? Ou está melhor? Não. Imaginas bem. Pois. Porque na pediatria aparece aqui a questão de
o acompanhamento de doença crónica leva a que também a própria equipa que acompanha também estabelece, e graças a Deus que estabelece, uma relação, não é? Por vezes vai além da relação terapêutica. Porque é muito fácil uma criança nos, portanto, envolver emocionalmente. E as equipas das especialidades estão muito ligadas também até a questão da médica. É a minha criança, é o meu menino. Ouve-se muito isto nos internamentos. Ai, a minha menina, ai, a minha... Portanto, mas a menina é dos pais. Portanto, e isto leva a que às vezes haja a dificuldade de, no fundo, partilhar, o que é interessante. Eu demorei um bocadinho para ser muito soft em dizer, mas o partilhar às vezes é difícil, quando temos algo que é muito nosso, é muito difícil. A equipa temos utilizado estratégias muito, a chamada estratégia de pantufa, muito devagar, a criança não tem que ficar connosco, mas havendo alguma dificuldade, o que é que podemos ajudar? Que geralmente é muita dificuldade da zanga dos pais. Na zanga entra muita zanga, na zanga entra muito a equipa, pedem a equipa, e que há conflitos com os pais com a equipa, porque é zanga, trabalhar aquela zanga com faz parte do processo de adaptação também a esta fase de doença. Sim, em que chega a um ponto em que, quando é demasiado complexo, são os paliativistas que sabem resolver. Peço imensa desculpa a quem não seja, mas somos nós que temos os instrumentos para realmente, quando é complexo, entramos, clarificamos, desconstruímos, ajudamos, e se formos só de um modo de consultoria, tudo válido, não é? É preciso que as pessoas percebam o que é que realmente fazemos. Falaste de uma questão das crianças nos envolverem e de nos deixarem também a viver os nossos lutos quando perdemos as pessoas de quem cuidamos. Isto acontece em cuidados paliativos de adultos. Como é que as equipas, ou como tu, se quiseres personalizar, lidas com estas perdas e com estes lutos? Porque também serão lutos profissionais que elaboramos. Eu não posso falar para os outros, mas daquilo que eu vejo, depois já falo de mim, daquilo que eu vejo, por exemplo, na equipa neonatal, que fazem, portanto, todo um legado, é construído, ajudam os pais a construir um legado, e isso para as próprias equipas também é bom, porque eles, ao ajudar a fazer a caixinha, portanto, pertences da criança ainda em vida, na fase já, portanto, mais de últimas horas, dias de vida, tudo isso o próprio profissional também está a fazer para si, não é? Também está ali, portanto, a fazer o seu próprio luto. Há uma grande preocupação, portanto, que eles têm até quando faz um ano da partida, também de falar com os pais, às vezes o lançar balões, no dia da neonatologia, portanto, tudo isso. Há eventos que os próprios profissionais têm necessidade de o fazer, porque também se vão despedindo, Agora, de mim, da minha pessoa, pelo meu trajeto, pela minha idade, o que me acontece aqui nos pediátricos é que realmente toca muito mais. Toca estrondosamente muito mais. Estratégias de regular emoções, portanto, utilizo muito e fui aprender. Regular emoções, o refletir mais, o parar, o pensar, o reformular, o brincar, livremente brincar e aproveitar aquela criança. Aproveitar, permite-me a palavra, porque é encher-me dela. Eu tive um caso de uma criança que tocou muito, que há várias que todas tocam. Aquela tocou-me no sentido que houve alguma dificuldade em introduzir morfina. Quando a introduzimos, o bem-estar foi tanto que a primeira coisa que ele fez na sua cama, no seu quarto, foi acompanhada em casa, foi bater palmas, foi pôr as músicas a tocar, foi o saltar. Foi ser criança. Foi ser criança, e que naquele momento, genuinamente, a equipa também o foi. E é a festa do brincar surge aqui, e para mim foi um renascer nesta área dos paliativos pediátricos de como é possível, não é, fazermos isto, e nós próprios, a criança ensinar-nos também, vocês precisam
de tudo isto para perceberem o que é que realmente me proporcionaram. E ele pedia e puxava para as nossas mãos para tocar o piano, para contar nos dedos 1, 2, 3, 4, 5, 6, para cantarmos, e puxava. E esta gratidão perante todas estas crianças que passaram por mim, este enriquecimento, porque pode por vezes até de uma caída de uma lágrima, mas é uma lágrima muito bem organizada, muito bem estruturada, e uma lágrima com muito sentido, que é aquela lágrima que é aqui que eu estou e é aqui que para mim faz sentido. E termino sempre com a questão de: e que bom foi ele ter tido cuidados paliativos pediátricos. E isto a mim arrepia-me, e é isto que me toca e que me diz: em frente, não é? Partiu, mas em frente, porque ele teve. Agora os outros que não têm, não é? E é por aí. Obrigado, Emília, por este testemunho e por esta tua partilha tão sincera. Pego também nesta reflexão que acabaste de fazer, que na forma como nós elaboramos os nossos lutos também, quando nos perguntam como é que és capaz, como é que lidas com isto, como é que vais para casa após ter vivido momentos tão difíceis, e de facto nós vamos para casa porque não levamos só aquele momento pesado, levamos também estes momentos que nos gratificam, que nos preenchem, que nos ajudam depois também a elaborar um luto, mas também a elaborar um propósito para a vida. E, portanto, esta conversa também me ajudou a relembrar-me do quão é bonito e importante trabalhar em cuidados paliativos, e, portanto, muito obrigado por ter estado aqui comigo neste tempo, e até breve. Obrigada, eu é que agradeço. Foi um prazer, Ricardo. Muito Obrigado, obrigada. Emília. Obrigada.